Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 91. Rin empurrou o livro que estava segurando para os braços de Kakashi, sua expressão um pouco complicada enquanto falava. Mas você não pode. Nosso Obito-kun é tão inocente. Você não pode corrompê-lo. Com isso, Rin agarrou a mão de Obito e começou a puxá-lo para longe. Vamos, Obito-kun. Obito trocou um olhar com Kakashi, seus olhos cheios de um olhar de desculpas. Desculpa, mano. Essa é com você. Você é o bode expiatório agora. Além disso, você não tem namorada. Não precisa se preocupar com sua imagem. Valeu, amigo. Você é o melhor. Kakashi ficou ali, desgrenhado pela brisa, olhando para as figuras que se afastavam. Obito, inocente? Essa palavra e Obito não pertencem à mesma frase. E você está preocupado que eu vá corrompê-lo? Foi ele quem me levou pelo caminho sem volta. Kakashi apertou o livro em suas mãos, seu rosto se contorcendo de frustração. Para o inferno com esse livro idiota. Ele rosnou. Mas depois de abri-lo e folhear algumas páginas. Este livro é incrível. Enquanto isso, Rin levou Obito apressadamente para longe. Ao longo do caminho, ela olhou para ele nervosamente e perguntou. Obito-kun, você não viu o que tinha dentro daquele livro agora, certo? Obito balançou a cabeça furiosamente. Não, de jeito nenhum. Claro, ele já tinha lido aquele livro inúmeras vezes na Terra da Chuva. Ele estava planejando apenas dá-lo hoje, naturalmente, ele não se incomodou em olhar para ele novamente. Rin suspirou aliviada, dando um tapinha no peito. Ufa, que alívio. Então, encontrando o olhar de Obito, ela procurou as palavras. Obito-kun, quando você estiver com Kakashi no futuro, apenas, tome cuidado para não deixá-lo influenciar você, certo? Ela bateu o pé, visivelmente frustrada com sua própria incapacidade de se articular. Ah, você sabe o que quero dizer, não é? Obito assentiu com sinceridade. Eu entendo. Entendo perfeitamente. Satisfeita, Rin sorriu e puxou a gola de Obito, ficando na ponta dos pés para sussurrar em seu ouvido. Obito-kun é um menino tão bom. Aqui está sua recompensa. Obito riu timidamente, seu coração praticamente pulando de alegria. Obrigado ao Kakashi por este momento. Terei que levar mais 2 livros para ele depois para agradecê-lo adequadamente. Naquela noite, depois de compartilhar o jantar com Rin e acompanhá-la para casa, Obito vagou sozinho por uma pequena floresta. Sentado no topo de uma árvore alta, ele fechou os olhos e mergulhou em pensamentos profundos. É hora de agir contra Danzo? Com minha força atual, derrubá-lo não deve ser um problema. Mas depois de assassinar Danzo, que tipo de consequências seguirão? E como devo lidar com as consequências? Obito franziu a testa. Não tenho certeza. Ainda não. É melhor esperar. Preciso da oportunidade certa. Ao abrir os olhos, um tênue brilho de luz brilhou em seu olhar. Está perto. Esse dia não está longe. Na fronteira da Terra do Fogo e da Terra da Grama, dentro de um grande palácio subterrâneo. O vasto e vazio salão tinha um novo ocupante. Uma menina com no máximo 13 ou 14 anos, estava parada em silêncio. Metade de seu corpo estava coberta por uma substância branca, e seu cabelo preto desgrenhado caía em cascata sobre seus ombros delicados. Suas feições refinadas e beleza marcante eram manchadas por uma aura de destruição que a tornava completamente assustadora. Uchiha Setsuna. A luz outrora vívida em seus olhos havia desaparecido, substituída por uma quietude oca. Lágrimas vermelho-sangue riscavam seu rosto enquanto ela olhava friamente para o homem de cabelos brancos sentado diante dela. Uchiha Madara, ela disse categoricamente. Diga-me como criar o mundo dos meus sonhos. Madara balançou a cabeça, nada impressionado com a grosseria do seu júnior. Uma jovem tão mal educada. Ele murmurou antes de chamá-la para frente. Não precisa me agradecer. Vem aqui. A partir deste momento, você é o salvador deste mundo. Setsuna deu um passo à frente. Seus pés descalços não faziam barulho no chão frio. Madara afastou o cabelo do rosto, seu Sharingan brilhando ameaçadoramente. Olhe nos meus olhos. No momento em que seus olhares se encontraram, Setsuna foi puxada para o mundo ilusório que Madara havia criado. Dentro deste reino, Madara começou a contar a história do sábio dos 6 caminhos e do 10 caudas, eventualmente explicando o plano do olho da lua. Setsuna franziu a testa ligeiramente. Reunir as bestas com cauda espalhadas e invocar o lendário 10 caudas. Madara assentiu. Exatamente. Com as células de Hashirama percorrendo seu corpo, você deve ser capaz de controlar a estátua Gedo, mesmo sem despertar o Rinnegan. Setsuna zombou baixinho, mas assentiu levemente. Entendo. E esse Nagato que você mencionou, o que tem ele? Madara fechou os olhos enquanto respondia. Nagato é descendente do clã Uzumaki. Além de mim, ele é o único que pode invocar a estátua Gedo. Eu pretendia transformá-lo em um salvador que pudesse mudar o mundo, mas parece que lhe falta determinação. Um dia, se a oportunidade surgir, recupere meus olhos dele. Você é o verdadeiro salvador deste mundo. A expressão de Setsuna endureceu. Eu vou, ela disse friamente. Mesmo que seja só por ele, ela jurou silenciosamente. Nos dias seguintes, Madara passou todo o seu conhecimento para Setsuna, tudo que ele havia escondido. As técnicas proibidas dos Uchiha, as habilidades dos 6 caminhos, a liberação do Yin Yang. Finalmente Madara levantou a mão, e Zetsu negro escorreu de seu braço como um líquido, fundindo-se com o Zetsu branco próximo. Pense nele como metade de mim, disse Madara com a voz fraca. Zetsu negro sorriu inocentemente. Sim,
Eu sou a vontade de Madara-sama manifestada. Madara cambaleou para frente, arrancando as cordas que o prendiam à estátua Gedo. Sem a força vital fornecida pela estátua, ele caiu sobre uma cadeira de pedra com a voz trêmula. Já chega. O resto é com você. No tempo antes da minha ressurreição, você será o Uchiha Madara. Com essas palavras, Madara exalou seu último suspiro. Sua presença outrora poderosa agora estava sem vida. A figura lendária que abalou o mundo shinobi, que aterrorizou nações inteiras sozinha, morreu sem cerimônia em um canto obscuro do mundo. Ainda assim, Madara acreditava firmemente que retornaria. Quando eu ressuscitar, o mundo irá. Tosse, tosse, tosse. Ah, tanto faz. Ainda devo uma dança para alguém. Setsuna ficou em silêncio, olhando para sua forma sem vida. Sua expressão mudou sutilmente, embora seus pensamentos permanecessem inescrutáveis. O Zetsu meio preto, meio branco aproximou-se dela, exibindo um largo sorriso. Pequena Setsuna, ah não, Madara-sama. Qual é o nosso próximo passo? O Zetsu branco que cobria o corpo de Setsuna espiralou para formar uma máscara, escondendo seu rosto deslumbrante. Faça o que Madara deve fazer, ela respondeu friamente. Capítulo 92. No momento em que o rosto de Uchiha Setsuna foi escondido pela massa branca de Zetsu, todo seu comportamento mudou. Até mesmo sua voz pareceu mudar, como se alguém tivesse substituído a pessoa que falava. Nagato já não tomou conta de Amegakure? Então por que não tomamos uma vila shinobi nossa? Seu tom era assustadoramente idêntico ao de Madara. Enquanto ela falava, uma aura gelada emanava dela, vazando para fora e enchendo o ar com tensão. Suas emoções surgiram, e misteriosos padrões pretos começaram a girar dentro de seus olhos, movendo-se lentamente como tinta caindo na água. Vamos começar com Kirigakure, ela declarou friamente. Ao ouvir isso, os pensamentos do Zetsu negro se agitaram. Escolhendo Kirigakure, é porque seu amigo de infância foi morto por shinobi de lá? Como as mulheres podem ser mesquinhas quando se trata de rancores? Reprimindo seus pensamentos internos, Zetsu negro sorriu. Entendo, Madara-sama. Reunirei todas as informações sobre Kirigakure para você o mais rápido possível. Konogakakure. Em um dos campos de treinamento da vila, duas figuras lutavam intensamente, seus movimentos eram tão rápidos e precisos que era difícil dizer quem tinha vantagem. Obito ficou de lado, gritando palavras de incentivo. Azuma, não troque socos com Gai. Procure uma abertura no meio dele. Azuma cerrou os dentes, claramente frustrado. Fácil para você falar. O jogo de pés do cara é tão sólido que ele não me dá uma única abertura. Quando ficou claro que Azuma não conseguiria obter vantagem, Obito mudou seu suporte. Ok, Gai-san. Comece com uma entrada dinâmica, então acerte-o com um redemoinho forte de folhas. Vá com tudo. Gai seguiu o conselho de Obito sem hesitação, desencadeando uma enxurrada de movimentos que sobrepujaram Azuma. Com um chute giratório final, Azuma foi jogado no chão, completamente derrotado. A partida terminou decisivamente. Estendendo a mão, Gai ajudou Azuma a se levantar ofegante. Boa luta, Azuma. Azuma aceitou a ajuda com um sorriso irônico e balançando a cabeça. Seu taijutsu está ficando cada vez mais assustador, Gai. Como você treina para isso? Os dois homens caminharam em direção à borda do campo de treinamento, onde Obito esperava com um sorriso ansioso. Obrigado pelas dicas anteriores, Obito disse Gai com um aceno de cabeça. Obito sorriu ainda mais, acenando em agradecimento. Sem problemas. É para isso que servem os amigos. As sobrancelhas grossas de Gai se contraíram, seu espírito de luta reacendendo-se. Falando em amigos, Obito, já faz um tempo desde a última vez que lutamos. Que tal? Obito hesitou por um momento antes de concordar. Tirando sua jaqueta, ele a entregou para Rin, que estava por perto. Tudo bem, Gai. Vamos fazer isso. Mas não se segure. Eu quero um desafio de verdade. Gai deu um soco no ar, empolgado, e sua voz ecoou. Esse é o espírito. A juventude é feita para ser libertada. Com um brilho nos olhos, Gai arrastou Obito de volta para o campo de treinamento, deixando Azuma balançando a cabeça em diversão. Acendendo um cigarro, Azuma murmurou. Nada supera um cigarro depois de uma boa briga. Enquanto isso, Rin e Kurenai estavam sentadas à margem, compartilhando lanches e conversando casualmente. Então Rin, como estão as coisas entre você e Obito? Kurenai perguntou, seu tom brincalhão. Rin parou no meio da mordida e limpou o canto da boca antes de responder. Não mudou muita coisa, embora ultimamente. Seu olhar se voltou para Obito no campo, e ela se inclinou para mais perto de Kurenai, abaixando a voz. Notei que ele está agindo, um pouco estranho. Kurenai piscou surpresa. Estranho? Não me diga que ele está saindo com outra pessoa. Então, se recompondo, ela riu. Não que mais alguém sequer olhasse para Obito. Ele é meio idiota. Rin riu baixinho. Não, não desse jeito. É só que bem. Sua expressão ficou um pouco estranha quando ela se lembrou de uma cena estranha que havia testemunhado alguns dias atrás. Eu o vi enterrando as pernas na terra como se estivesse tentando se plantar no chão. Ele ficou ali completamente imóvel, tomando sol. Kurenai tentou imaginar a cena e caiu na gargalhada. Isso, realmente parece algo que Obito faria. Talvez ele esteja treinando para se tornar um com a natureza. Enquanto as meninas riam, Azuma olhou para elas. Ao ver o sorriso brilhante de Kurenai, seu coração pulou uma batida. O cigarro em sua mão queimou até o filtro, mas ele não percebeu. Meia hora depois, Kakashi chegou ao campo de treinamento. Sem uma palavra, ele tomou lugar de Obito no campo, sua expressão fria como sempre.
Coçando a nuca, Óbito suspirou sem jeito, ainda guardando rancor, hein? Rin puxou sua manga, sinalizando que era a hora de ir embora. Enquanto eles andavam de mãos dadas, Óbito murmurou para si mesmo. Acho que vou ter que suborná-lo com alguns livros de Isha Isha. Depois de deixar Rin em casa, Óbito vagou pelas ruas sem rumo, resmungando baixinho. Cara, eu sou tão estúpido. Eu não pensei nisso direito. Sua frustração vinha de uma decisão que ele havia tomado recentemente, um desafio autoimposto de ficar no sol todos os dias e imaginar-se como uma árvore. Infelizmente, Konoha estava sendo atormentada por um clima chuvoso ultimamente, deixando seu progresso paralisado. Enquanto ele caminhava cantarolando uma melodia sem sentido, ele virou uma esquina e congelou. Espera, isso é... Uma figura familiar apareceu e o rosto de Óbito se iluminou. Shizui. Ao ouvir seu nome, Shizui se virou, sorrindo brilhantemente. Óbito Ni-san. Para surpresa de Óbito, um jovem garoto estava ao lado de Shizui, uma criança de no máximo 4 ou 5 anos, com feições delicadas e uma cabeleira preta. O brasão Uchiha do garoto estava proeminentemente exposto em suas roupas. Reconhecendo a criança imediatamente, Óbito sorriu. Um jovem Uchiha deve ser alguém importante. Este é Itachi, Shizui apresentou com um sorriso. Filho de Fugaku-sama e meu amigo próximo. Óbito assentiu com conhecimento de causa. Então, este é o famoso Uchiha Itachi. Ajoelhando-se levemente, Óbito deu um sorriso gentil ao garoto. Prazer em conhecê-lo, Itachi. O menino curvou-se educadamente em resposta. Prazer em conhecê-lo também, Óbito-senpai. Shizui bateu palmas. Que tal um pouco de dango? Por minha conta. Óbito sorriu. Ótima ideia. Vamos lá. Itachi hesitou por um momento antes de concordar. Embora amasse doces, raramente tinha chance de se entregar a eles. Enquanto eles se dirigiam para a loja, o comportamento reservado de Itachi desapareceu, sua excitação borbulhando logo abaixo da superfície. Capítulo 93. A loja de sobremesas. Itachi deu uma mordida no dango tricolor em sua mão, todo seu ser imerso em sua textura macia e mastigável. O molho de caramelo doce, mas não muito rico, o aroma delicado do arroz glutinoso e as nozes finamente picadas no interior. Óbito quase caiu na gargalhada ao ver aquilo. Embora Itachi tentasse ao máximo esconder, Óbito podia ver claramente a alegria em seus olhos. Mesmo que Itachi já tivesse visto sangue, no fundo ele ainda era apenas uma criança. Enquanto Óbito observava Itachi, Itachi também o observava. Shizui frequentemente mencionava Óbito na frente de Itachi, falando dele com grande admiração. Ele descreveu Óbito como uma luz-guia, alguém que ele aspirava imitar. Assim, Itachi gravou o nome Óbito firmemente em sua mente. Para ele, Shizui era seu modelo. Se Shizui tinha tanto respeito pelo seu primo Óbito, então Óbito devia ser alguém extraordinário. Mas depois de observar por um tempo, Itachi ficou um pouco decepcionado. O homem chamado Óbito na frente dele, não importava sua aparência, parecia tão comum. Outra rodada? Não foi até a voz de Shizui quebrar o silêncio que Itachi saiu de seus pensamentos. Ele deu um sorriso levemente apologético. Desculpe, vocês dois. Eu estava perdido em pensamentos agora. Shizui deu um tapinha no ombro dele com um sorriso. Está tudo bem. Não precisa ser tão formal perto de mim e Óbito. Meu primo estava perguntando se você gostaria de outra porção de dango? Itachi olhou para a mesa à sua frente, percebendo somente então que enquanto estava imerso em pensamentos, ele inconscientemente terminou todo o dango na mesa. Seu rosto corou levemente. Não, obrigado, Óbito-san. Os três conversaram, embora a maior parte da conversa tenha sido entre Shizui e Óbito. Itachi ouvia em silêncio de lado, ocasionalmente intervindo. Ele começou a perceber que havia de fato algo único em Óbito. Por exemplo, seu processo de pensamento era totalmente não convencional, tanto que Itachi não conseguia entender o que ele estava pensando. Depois de um tempo, Itachi encontrou uma desculpa para se levantar. Vou me retirar por enquanto. Não quero incomodar vocês dois, Shizui-san, Óbito-san. Itachi podia sentir que havia alguns tópicos que Shizui e Óbito hesitavam em discutir em sua presença. Óbito sorriu para ele e ofereceu. Leve um conjunto de dango com você para a viagem. Itachi hesitou por um momento, mas balançou a cabeça. Não há necessidade, Óbito-san. O sorriso de Óbito se aprofundou. Pegue. Não é todo dia que eu pago, então não se segure. Shizui concordou com a cabeça. Exatamente. Você não sabe o quão raro é fazer Óbito tratar alguém. Embora o coração de Itachi saltasse de alegria, ele manteve uma expressão calma e composta enquanto assentia. Então, obrigada pelo presente. Depois que Itachi saiu, Shizui cutucou seu primo com um sorriso provocador. Você deve realmente gostar do Itachi, hein? Para realmente tratá-lo. Óbito revirou os olhos. Vá embora. Desde quando você começou a tirar sarro de mim? Mas ele admitiu com um sorriso, aquele garoto Itachi é muito bom, respeitoso, inteligente, um bom garoto em todos os aspectos. Poucos minutos depois, Óbito e Shizui também saíram da loja de sobremesas. Caminhando lado a lado pela rua, eles finalmente chegaram a uma área tranquila e isolada. Shizui se virou para seu primo e perguntou suavemente. Óbito, você sabe sobre o Manjeki Sharingan? O corpo de Óbito ficou ligeiramente tenso e ele lançou um olhar complicado para Shizui. Poderia ser. Sem dizer uma palavra, Óbito puxou Shizui para um abraço e sussurrou. Sinto muito, Shizui. Shizui soltou um longo suspiro. Então você também. O sol se pôs abaixo do horizonte e a noite envolveu a terra. No silêncio assustador de uma floresta escura, a voz baixa de Shizui ecoou.
Eu só pude observar enquanto ele era consumido pelo jutsu. Obito deu um sorriso amargo. Seus pensamentos se voltaram para uma certa pessoa. Ah, é isso que é guerra. Após um breve silêncio, Obito perguntou: que habilidade seu Mangekyou despertou? Os olhos de Shizui revelaram um padrão de shuriken preto de 4 pontas. Eu posso manipular a realidade até certo ponto, com base na minha vontade. Eu chamo isso de Kotomatsukami. Ele fez uma pausa, sua voz cheia de arrependimento. Naquela época, senti que se tivesse poder suficiente, talvez pudesse reescrever a morte de um amigo. O coração de Obito deu um pulo. Kotomatsukami não deveria ser um genjutsu que altera a vontade dos outros. Como ele se tornou um dojutsu que altera a realidade? Em mitos de outro mundo, Kotomatsukami era associado à criação divina, capaz de alterar a própria existência. A mente de Obito começou a juntar as peças. Seria porque Shizui acreditava firmemente que eles, como irmãos, poderiam mudar tudo? Será que sua determinação inabalável moldou sua habilidade? Deve ser isso. Shizui olhou para seu primo silencioso e perguntou: Obito, você despertou o Mangekyou também, certo? Qual é sua habilidade? Obito riu baixinho, inclinando-se e sussurrando uma palavra. Classificado. Shizui. Isso não é justo, Obito. Obito deu de ombros com indiferença. Essa é a lição que eu queria te ensinar. A vida não é justa. Que tal isso? Ele sugeriu com um sorriso malicioso. Se você me vencer em uma luta, eu te conto. Shizui se levantou imediatamente. Fechado. Não ouse recuar, Obito. Obito sorriu confiante. Eu, Obito, sempre cumpro minha palavra. Não que importe se eu perder, vou recusar novamente de qualquer maneira. Sob o luar, as duas figuras lutavam alegremente, seu vínculo brilhando intensamente na noite. Terra da água fora de Kirigakuri. Uchiha Setsuna lançou um olhar de soslaio para Zetsu ao seu lado. Você tem certeza de que as informações são precisas? Zetsu negro deu um sorriso aparentemente sincero. Claro, Madara-sama. Garanto que a última configuração defensiva de Kirigakuri corresponde às informações que fornece. Com seu dojutsu recém-despertado, dominar Kirigakuri será moleza. Setsuna bufou. Se sua informação for precisa, então naturalmente. Mas se você estiver errado, sua voz ficou gelada. Você não terá razão para existir. Com isso, seus pés descalços se moveram silenciosamente enquanto ela caminhava em direção a Kirigakuri. Capítulo 94. Observando Setsuna caminhando em direção a Kirigakuri, Zetsu negro curvou os lábios em um sorriso divertido. E espero que suas habilidades correspondam à arrogância de suas palavras, ele murmurou, soltando um suspiro teatral enquanto enxugava lágrimas imaginárias. Oh, minha pobre e frágil mãe, presa sozinha por quase um milênio. Sua voz quebrou em soluços falsos. Buou. Zetsu branco, parado ali perto, riu do melodrama. Zetsu negro, seu choro é realmente único. Calha a boca. Zetsu negro gritou. Ah, ok. Zetsu branco murmurou, dando de ombros. Fora de Kirigakuri. 2 porteiros, posicionados na entrada da vila, olharam de soslaio para a figura que se aproximava. Suas mãos apertaram instintivamente suas armas quando viram o que parecia ser um bolinho humanoide caminhando em sua direção. Um dos shinobi de Kirigakuri gritou cautelosamente. Quem é você? O olhar de Setsuna varreu os dois com um ar de desinteresse. Seu Mangekyou Sharingan carmesim brilhava fracamente sob o luar. Os guardas congelaram, suas expressões se contorcendo com conflito visível antes de desaparecerem em uma calma assustadora. Silenciosamente, eles empurraram os portões, permitindo que ela entrasse sem resistência. As defesas no lado oriental são mais fracas. Tomar o controle deve ser instantâneo. Setsuna murmurou para si mesma antes de caminhar propositalmente em direção à área. Seu Mangekyou Sharingan, em forma de uma estrela de 4 pontas quase circular, brilhava ameaçadoramente. Na escuridão da noite, o brilho assustador era particularmente inquietante. Ao longo de sua jornada para a vila, Setsuna encontrou 3 equipes de patrulha. No entanto, ela nem precisou levantar um dedo. Um único olhar foi o suficiente para incapacitar seus alvos, tornando-os completamente obedientes. Ela levantou a mão esquerda, estudando sua pele pálida e impecável, e soltou um suave zumbido. Essas chamadas células Hashirama são realmente notáveis. Apesar do esforço de usar minhas técnicas oculares, meus olhos só se sentem levemente fatigados. Seu olhar se voltou para um edifício imponente à frente, o escritório do Mizukage, seu alvo naquela noite. Infiltrando-se silenciosamente no escritório do Mizukage, Setsuna encontrou um homem de cabelos longos diligentemente examinando documentos em sua mesa. Ele exalava o comportamento composto de um líder totalmente dedicado a seus deveres. Um Kage realmente capaz, ela pensou, com um lampejo de malícia gélida passando por seus olhos. O terceiro Mizukage falou sem levantar a cabeça. Você é muito ousado em vir aqui sozinho e se infiltrar em Kirigakuri. Sua voz carregava um tom baixo e perigoso. Mas já que você está aqui, você não vai embora. 1 minuto depois, Setsuna estava reclinada casualmente em uma cadeira, massageando seus olhos doloridos. Atrás dela, o terceiro Mizukage estava obedientemente esfregando seus ombros. Impressionante para um Kage, Setsuna comentou. O chakra necessário para controlar você excede em muito o que usei para aqueles outros shinobi. O Mizukage sorriu fracamente. Você me bajula, mas no final, eu ainda sucumbi ao seu poder. Setsuna soltou um zumbido satisfeito. Naturalmente. Quando as mãos do Mizukage se desviaram em direção ao seu braço para ajustar sua postura, ela as afastou com força. Suas sobrancelhas franziram em confusão. Minha senhora.
Um leve rubor surgiu no rosto de Setsuna por baixo da máscara. Aquela mão quase tocou em algum lugar inapropriado. Já chega. Pare. Ela se virou abruptamente, seus olhos carmesins brilhando enquanto ela perfurava a consciência do Mizukage, vasculhando suas memórias com facilidade. O homem não ofereceu resistência, permitindo que ela explorasse sua mente livremente. Depois de um momento, Setsuna abriu os olhos, uma sombra de dúvida cintilando em suas feições. O que isso poderia significar? Deixando suas perguntas de lado por um momento, ela se virou para o Mizukage. Quem na sua aldeia você tem em maior consideração como sucessor? Alguém em quem você confiaria para assumir sua posição no futuro? O Mizukage respondeu sem hesitação. Esse seria Yagura Karatashi. Ele é um excelente shinobi, de coração puro, talentoso e amado por todos. Yagura Karatashi, hein? Setsuna refletiu. Chame-o aqui imediatamente. O Mizukage hesitou. Agora mesmo? Sim, Setsuna ordenou firmemente. Agora mesmo. Cedendo, o Mizukage gritou, guardas. 2 ambu mascarados entraram rapidamente no escritório, ignorando a visão peculiar de Setsuna descansando na mesa do Mizukage com as pernas apoiadas. Quais são suas ordens, Mizukage-sama? Perguntou um deles. Traga Yagura Karatashi aqui. Diga a ele que tenho algo importante para discutir. Sim. O ambu partiu sem questionar. As coisas estão indo melhor do que o esperado. Setsuna pensou consigo mesma. Seu sucesso veio de sua habilidade Manjiki Sharingan, um jutsu ocular terrivelmente insidioso conhecido como Anjinzum. Com apenas um olhar, ela podia implantar uma semente de desejo no coração de seu alvo. Essa semente cresceria em uma flor de compulsão desabrochando, corrompendo sua vontade. O que tornava essa habilidade particularmente sinistra era que ela deixava a consciência da vítima intacta. Elas mantinham sua autonomia, mas obedeciam aos seus comandos sem questionar. A menos que alguém possuísse uma força de vontade muito superior à dela ou vivesse sem desejos, o jutsu de Setsuna era quase impossível de resistir. Em seu nível atual de chakra, ela conseguia manter controle sobre até 30 indivíduos simultaneamente. No entanto, exceder esse limite exigia que ela abrisse mão do controle sobre um alvo existente. Espero que este Yagura Karatashi seja digno da minha atenção, ela murmurou. 10 minutos depois, uma batida ecoou na porta. Entre chamou Mizukage. A porta se abriu para revelar um jovem com cabelos verdes e impressionantes olhos violetas. Sua expressão carregava uma pitada de perplexidade. Mizukage-sama, você me chamou? Este era Yagura Karatashi. Setsuna estudou o jovem diante dela, um shinobi com cara de bebê e uma cicatriz abaixo do olho esquerdo. Ela não pôde deixar de notar o quão jovem ele parecia, embora tivesse aprendido com as memórias do Mizukage que as habilidades de Yagura excediam em muito sua idade. Ainda assim, ela pensou ironicamente, as crianças de hoje em dia já estão jogando kunai enquanto eu ainda estou lidando com pirralhos. Da mesma forma, o olhar de Yagura pousou em Setsuna, e seu coração pulou uma batida. Quem é esse estranho com cara de bolinho sentado na cadeira do Mizukage? E por que Mizukage-sama está de pé ao lado deles como um atendente? Capítulo 95. O terceiro Mizukage não disse uma palavra. Ele simplesmente lançou um olhar longo e profundo para Yagura. Yagura sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto cada pelo de seu corpo se arrepiava. Uma sensação instintiva de perigo se apoderou dele. Lentamente ele começou a recuar, avançando lentamente em direção à porta para deixar o escritório do Mizukage. Mas no momento seguinte, a criatura parecida com um bolinho vivo de repente brilhou uma luz vermelha em seus olhos. Os arredores de Yagura ficaram vermelho sangue, como se ele estivesse se afogando em um oceano de carmesim. Sua consciência começou a vacilar como se ele estivesse afundando cada vez mais fundo em um abismo. 1 minuto depois, os olhos de Yagura recuperaram a clareza. Ele examinou seu corpo, ocasionalmente se dando tapinhas como se confirmasse algo. Eu sou Yagura e Setsuna agora. Que sensação estranha, ele murmurou. Setsuna observou a cena se desenrolar diante dela, um momento de auto-reconhecimento para Yagura, ou melhor, para outra versão de si mesma. Ela estava prestes a dizer algo, mas quase tropeçou no chão. Sua cabeça latejava e uma onda avassaladora de exaustão a invadiu. Isso é muito mais desgastante do que eu esperava, ela murmurou. Inserir um fragmento de sua consciência na mente de outra pessoa era uma aplicação única do jutsu de Setsuna. Isso lhe permitiu dividir uma parte de sua própria consciência e implantá-la em outra pessoa usando 10 sementes de desejo como um recipiente, criando assim uma extensão de si mesma. O Yagura diante dela agora era essencialmente seu avatar. Embora Yagura ainda retivesse suas memórias anteriores, sua personalidade e consciência tinham sido completamente substituídas por Setsuna. 10 sementes de desejo, perdidas para sempre. Yagura, não me decepcione, ela sussurrou, quase para si mesma. Assim que Setsuna falou, um brilho afiado surgiu nos olhos do terceiro Mizukage atrás dela. De sua manga, uma kunai disparou, mirando diretamente na desavisada Setsuna. Caramba! Quando Setsuna percebeu a repentina corrente de ar atrás dela, já era tarde demais para desviar. No momento crítico, Yagura lançou uma kunai, interceptando o ataque do Mizukage bem a tempo. Setsuna virou seu olhar para o Mizukage, reforçando seu controle sobre ele. Seus olhos antes afiados ficaram vazios mais uma vez e então a calma retornou.
Com um sorriso sereno, o terceiro Mizukage saiu do escritório, indo interceptar qualquer ambu de Kirigakuri que se aproximasse e pudesse ter ouvido a comoção. Ufa, essa foi por pouco. Setsuna exclamou, dando um tapinha no peito, claramente abalada. E Agura, com um beicinho levemente feminino, murmurou, do que você tem medo? Com células de Hashirama em seu corpo, ele não conseguiria te eliminar mesmo que tentasse. Setsuna olhou para ele, seus olhos vermelhos brilhando. Claro, eu não morreria, mas doeria pra caramba. E Agura sorriu. Ponto justo. A Mizukage conseguiu se libertar temporariamente do controle de Setsuna antes porque o ato de dividir uma parte de sua própria consciência deixou seu corpo original em um estado enfraquecido. O Anjinzun, embora poderoso, não era isento de limitações. Sem chakra suficiente ou nutrição de desejos fortes, a habilidade murcharia com o tempo. Em momentos de fraqueza, como antes, o controlado poderia aproveitar a oportunidade para resistir, potencialmente se libertando. Se não fosse pela rápida intervenção de Yagura, o Mizukage poderia ter tido sucesso. Foi precisamente por isso que Setsuna chegou a tanto, sacrificando 10 sementes de desejo para implantar em Yagura. O controle de Wanjinzun era reversível e inerentemente instável, mas tornava a transformação irreversível, prendendo o alvo completamente à sua vontade. Setsuna olhou para Yagura, que coincidentemente olhou de volta para ela. Seus olhos se encontraram em um estranho momento de sincronicidade. Essa consciência compartilhada é realmente bizarra, Setsuna murmurou, balançando a cabeça. Yagura riu secamente. Você acha isso estranho? Tente ser um homem depois de viver como uma mulher. Importa-se de trocar de lugar e ver por si mesmo? Setsuna abriu a boca para responder, mas ficou sem palavras. Depois de um momento ela suspirou. Você deveria ir agora. Não queremos que ninguém suspeite. Volte amanhã, e eu o invocarei novamente. Entendido, respondeu Yagura, assentindo enquanto saía do escritório do Mizukage. Sozinha, Setsuna apoiou o queixo na mão, suas longas pernas balançando preguiçosamente enquanto ela pensava em seus próximos passos. Não posso ficar aqui indefinidamente. Depois que eu limpar os rastros da minha intrusão, o resto ficará por conta de Yagura, ela refletiu. Após se decidir, ela bateu os nós dos dedos na mesa. O Mizukage, que estava de guarda do lado de fora, entrou com um sorriso. Quais são suas ordens? Ele perguntou. A expressão de Setsuna ficou fria. Elimine a equipe de patrulha no lado leste de Kirigakuri e qualquer shinobi dentro do prédio do Mizukage. Certifique-se de que eles desapareçam sem levantar suspeitas. Depois de fazer isso, passe o título de Mizukage para Yagura e acabe com sua vida. O Mizukage continuou sorrindo enquanto assentia. Entendido. Vou precisar de 1 mês para completar essas tarefas. 1 mês. Setsuna soltou um leve zumbido. Tudo bem. 1 mês então. Agora venha e me faça uma massagem nos ombros. Como desejar. Enquanto as mãos do Mizukage trabalhavam em seus ombros, os pensamentos de Setsuna se desviaram para outro assunto completamente diferente. 1 mês deve ser o suficiente para confirmar minhas suspeitas. E se descobrirem que eles estão por trás disso? Seus olhos vermelhos brilharam com um traço de ódio enquanto ela olhava para seu braço esquerdo pálido. Então vou garantir que eles paguem o preço. Nos primeiros meses do 48º ano de Konoha, Sarutobi Hiruzen assumiu total responsabilidade pela devastação que havia se abatido sobre a Terra do Fogo durante a guerra. Ele pessoalmente abordou Dain e pediu para renunciar como Hokage. Após as tradicionais 3 recusas e 3 pedidos, o Dain, vendo a sinceridade de Hiruzen, finalmente aceitou sua renúncia. Ninguém ficou mais feliz com isso do que o velho amigo de Hiruzen, Danzo. Nos dias que se seguiram, Danzo se permitiu fantasiar sobre se tornar Hokage pensando, se Hiruzen me nomear. Mas seus sonhos duraram pouco. Hiruzen havia recomendado o aluno de seu aluno, Namikaze Minato, como 4º Hokage. Danzo ficou furioso. Em sua frustração, ele até sugeriu que Orochimaru seria um candidato melhor que Minato. No entanto, nem Hiruzen, o Dain, nem o conselho deram atenção aos protestos de Danzo. A decisão de nomear Minato como 4º Hokage foi rapidamente finalizada. Saindo furiosos da Câmara do Conselho, Danzo e Hiruzen se separaram em termos amargos. Enquanto isso, no escritório do Hokage, Hiruzen sorriu calorosamente para Minato, que estava ajoelhado diante dele. Minato, Hiruzen disse gentilmente, eu sempre acreditei que você personifica a vontade do fogo. Eu quero confiar o futuro de Konoha, e o futuro do mundo shinobi, a você. Você aceitará essa responsabilidade? A respiração de Minato acelerou quando ele encontrou o olhar de Hiruzen. Ele assentiu resolutamente. Eu vou. Capítulo 96. Kirigakuri. Dentro do escritório do Mizukage, os olhos de Setsuna se abriram de repente, um brilho vermelho fugaz passou por suas pupilas. Ela rapidamente suprimiu a raiva que ameaçava transbordar, seu rosto se acomodando em uma máscara de calma. Mas por dentro, as chamas de sua raiva só queimavam mais. Esses últimos dias de investigação silenciosa confirmaram suas suspeitas. A morte trágica de sua amiga de infância não foi um ataque aleatório, foi orquestrado, deliberado. Naquele dia fatídico, vários esquadrões de Kirigakuri supostamente foram despachados para locais completamente não relacionados. No entanto, esses esquadrões de alguma forma acabaram no local da emboscada. Não é apenas uma coincidência. Era impossível que essas equipes aparecessem ali naturalmente, não quando os locais aos quais foram designadas eram tão distantes, praticamente mundos de distância. Alguém planejou isso, cuidadosamente, implacavelmente.
E quando Setsuna pensou em como a morte de sua amiga a levou a se juntar à causa de Madara, o cérebro por trás de tudo isso precisava mesmo ser nomeado? Não poderia ter sido ninguém além de Madara, ou talvez Zetsu Branco, que a manipulou. Ela teria, coincidentemente, tropeçado em seu amigo, preso nas garras mortais dos ninjas de Kiri, sem suas maquinações? Maldito seja, Uchiha Madara. Ela cerrou os dentes, a imagem do rosto sorridente dele surgiu em sua mente. Se não fosse pelo Zetsu negro e pelo Zetsu branco mantendo-a sob controle, ela voltaria para incinerar o traiçoeiro Madara agora mesmo. Mas ainda não. Tudo bem, Madara. Aproveite seu momento de triunfo enquanto ele dura. Seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Quando eu tiver poder suficiente, vou tirar tudo o que você tem de mais querido. Você finalmente entenderá como é perder tudo. Vila de Konoha. O escritório do Hokage não mudou, mas a pessoa sentada atrás da mesa certamente não. Obito ficou com um sorriso travesso, dirigindo-se ao homem à sua frente. Minato-sensei. Ou espere, eu deveria chamá-lo de quarto Hokage agora, não é? Diga-nos, Hokage-sama, qual é o assunto importante que requer a presença de seus amados discípulos? Minato riu, sua expressão suavizando-se com carinho diante das palhaçadas de seu aluno atrevido. Bem, Obito, o motivo pelo qual chamei vocês três aqui hoje é para discutir seus planos futuros. Planos futuros? Rin inclinou a cabeça com curiosidade. Minato assentiu, entrelaçando os dedos pensativamente. Sim, já que agora sou Hokage, não poderei mais liderar o time Minato. Vocês têm uma escolha, permanecer juntos como um time e solicitar uma transferência, ou seguir outros caminhos. Gostaria de ouvir suas opiniões. O sorriso de Obito se alargou conscientemente. Minato-sensei estava se oferecendo para mexer os pauzinhos deles? No mundo shinobi, eles já eram considerados adultos. A pergunta de Minato não era surpreendente, mas a liberdade de escolha certamente era. Os três abaixaram a cabeça, pensativos. Rin foi o primeiro a falar. Minato-sensei, eu gostaria de ficar na vila e treinar para me tornar um ninja médico. Minato sorriu gentilmente, como se a resposta dela fosse exatamente o que ele esperava. Rin sempre foi bondosa, mais adequada para salvar vidas do que tirá-las. Tornar-se uma ninja médica parecia o caminho perfeito para ela. Entendo. Vou providenciar para que você comece seu estágio no hospital de Konoha amanhã. Rin sorriu. Obrigada, Minato-sensei. Em seguida, Kakashi falou. Minato-sensei, gostaria de me juntar ao seu esquadrão Anbu pessoal. Os olhos de Minato brilharam em aprovação. Excelente. Meu esquadrão tem uma vaga aberta, então você pode se juntar a nós assim que estiver pronto. Considerando os talentos e a mente afiada de Kakashi, Minato não tinha dúvidas de que ele se tornaria um dos seus agentes mais confiáveis em pouco tempo. Por fim, Minato se virou para seu último aluno, com expectativa evidente em seu olhar. E você, Obito? Já decidiu? Obito coçou a cabeça sem jeito, mas sorriu. Na verdade, eu gostaria de me juntar a Anbu do terceiro Hokage. Minato piscou, claramente pego de surpresa. O terceiro Anbu? Até Rin e Kakashi olharam surpresos para Obito. Rin não pôde deixar de perguntar. Por que Obito-kun? Não é melhor. Tenho meus motivos, interrompeu Obito, com um tom deliberadamente vago. Ele não conseguia admitir que tinha outros planos em andamento. Kakashi lançou-lhe um olhar cético. Você só está tentando evitar trabalhar comigo, não é? Obito só conseguiu dar uma risada estranha. Após uma pausa tensa, Minato suspirou e assentiu relutantemente. Se é isso que você quer, eu vou discutir com o terceiro Sama. Caberá a ele aprovar. Embora suas palavras fossem de apoio, era difícil não notar a decepção na expressão de Minato. Obito se forçou a sorrir, afastando a tensão. Obrigado, Minato-sensei. Minato deu um sorriso fraco em troca. Tudo bem, vocês estão todos dispensados. Lembrem-se de continuar treinando e nunca deixem suas habilidades enferrujarem. Sim, Minato-sensei, os três disseram em coro. Quando eles saíram do escritório do Hokage, Kakashi franziu a testa para Obito. Por que você escolheu o Anbu do terceiro? Minato-sensei é obviamente a melhor opção. Obito evitou a pergunta, acenando para ela. Você vai entender algum dia. O olhar afiado de Kakashi permaneceu antes que ele zombasse. HMPH. É melhor você ter um bom motivo. Estou indo embora. Com um breve aceno para Rin e Obito, Kakashi foi embora. Desde que seu último incidente protegendo Obito o tornou motivo de piada na vila, passar tempo perto de Rin se tornou desconfortável. Rin observou Kakashi sair antes de se virar para Obito. Sentindo seu humor pesado, ela gentilmente pegou sua mão e sorriu. Obito-kun, você acha que eu serei um bom ninja médico? Obito sorriu, sua tristeza anterior evaporando. Claro, é um ótimo trabalho, estável, boas horas, ótimo salário. Além disso, ele parou de falar, com um brilho travesso nos olhos. Rin inclinou a cabeça, curiosa. Mais o quê? Nada. Absolutamente nada, disse Obito, rindo para si mesmo. Na verdade, ele não conseguia deixar de imaginar Rin em um uniforme médico, pronta para brincar com alguns cenários criativos de médico-paciente. Que sonho se tornou realidade. Rin franziu a testa desconfiadamente diante de sua repentina mudança de humor. Obito-kun, é melhor você não estar escondendo nada. Obito acenou para ela, ainda rindo. Não, de jeito nenhum. Obito, me diga. Rin fez beicinho, puxando sua manga. Nunca. Obito declarou, saindo correndo com Rin atrás dele. Capítulo 97. Escritório do Hokage. Minato falou com um tom solene. Eu me esforçarei para corresponder à sua confiança, terceiro Hokage.
Não vou decepcioná-lo. Hiruzen sorriu calorosamente e assentiu. Tenho certeza de que você se sairá bem. É só isso, vá em frente agora. Sim, terceiro Sama. Minato se levantou, curvou-se respeitosamente e saiu do escritório do Hokage. No caminho para casa ele não conseguiu suprimir a onda de emoções. Seus pensamentos correram transbordando de excitação. Como quarto Hokage, ele poderia finalmente começar a realizar suas ambições e ideais. Quando Minato chegou em casa, Kushina saiu da cozinha com curiosidade brilhando em seus olhos. Por que o terceiro Hokage te chamou? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Então, com um sorriso provocador, ela acrescentou. Ele te repreendeu de novo? Não se preocupe, não é grande coisa. Minato coçou a nuca com a voz hesitante. Bem, ele me pediu para me tornar o quarto Hokage. Kushina assentiu distraidamente com um olhar de cumplicidade no rosto. O Hokage não é grande coisa. Espere um segundo. Suas mãos congelaram no meio do movimento, ainda segurando a espátula. Sua expressão ficou animada quando ela gritou. Espere um minuto. O que você acabou de dizer? Minato sorriu gentilmente. Fui oficialmente nomeado pelo terceiro Hokage e pelo Dain. Eu serei o quarto Hokage. Os olhos dela se arregalaram, então brilharam de alegria. Seus lábios se curvaram em um sorriso antes que ela se lançasse sobre ele, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Meu marido vai ser Hokage. Oba! Ela saltou em seus braços, tomada pela excitação. Minato congelou por um momento, assustado. Ei, calma, Kushina. Se você continuar assim, posso até retaliar, ele acrescentou, em tom de provocação. Kushina prendeu seu cabelo ruivo flamejante, exibindo um sorriso travesso. Retaliar? Ah, eu gostaria de ver você tentar. Vamos lá. No clã Nara, Obito e Shikaiu estavam sentados um de frente para o outro, jogando uma partida de shogi. Ambos tinham as sobrancelhas franzidas enquanto ponderavam seus próximos movimentos. Depois de um tempo, Obito suspirou, largando um pedaço, frustrado. Por que eu vim brincar com você? Isso é tortura. Shikaiu riu, juntando as peças de volta no tabuleiro. Não se subestime, Obito. Você está melhorando rapidamente, quase tão bom quanto eu agora. Obito revirou os olhos. É claro, nem você acredita nisso. Os dois caminharam até o gramado lá fora, cada um segurando um refrigerante, conversando sem rumo. Depois de um tempo, Shikaiu largou sua bebida e olhou para Obito. Eles finalizaram a escolha do quarto Hokage, embora ainda não tenha sido anunciado. Obito sorriu com ar de quem sabe. Deixe-me adivinhar. Minato-sensei, certo? Shikaiu quase derramou sua bebida de surpresa. Afiado como sempre, Obito. Eu ia manter isso em segredo. Sim, está confirmado. Minato-sensei é o próximo Hokage. Obito terminou sua bebida, sua expressão calma, mas seus olhos brilhavam friamente. A oportunidade que ele estava esperando estava próxima. Prédio Hokage, cerimônia no terraço. Minato estava diante de Hiruzen, vestindo as vestes cerimoniais de Hokage. Hiruzen, com uma expressão satisfeita, tirou seu chapéu de Hokage e o passou para ele. Com ambas as mãos, Minato aceitou o chapéu e o colocou na cabeça. Na presença da liderança de Konoha, Hiruzen falou solenemente. O futuro de Konoha agora está em suas mãos, quarto Hokage. Minato assentiu com determinação. Dedicarei minha vida à aldeia. Ele deu um passo à frente até a beirada da plataforma, observando a enorme multidão abaixo. Tirando o chapéu de Hokage, ele deixou seu carisma brilhar. A multidão explodiu em aplausos ensurdecedores. Quarto Hokage. Minato-sama é incrível. Vida longa ao quarto. Entre os aldeões, Naruto estava pulando para cima e para baixo. Aquele é meu pai lá em cima. Uma criança ao lado dele gritou. Mentiroso. Esse é meu pai. Naruto. O pai da criança. Agarrando seu filho, o homem deu uma rápida bronca. Perto dali, Obito lutava para conter o riso. Aquele garoto está me matando com sua inteligência. Na plataforma, Minato e Kushina trocaram um olhar, seus olhos se encontrando através do mar de aldeões. O mundo deles pareceu se acalmar, deixando apenas um ao outro em foco. Kushina sorriu suavemente. Uma vez, ela brincou sobre ser a esposa de um Hokage. Agora, essa piada se tornou realidade. Kirigakuri, escritório de Mizukage. O terceiro Mizukage entrou na sala, curvando-se respeitosamente, apesar de ser o legítimo dono do escritório. Setsuna-sama, eu cuidei daquele Zambu que você encontrou. Uchiha Setsuna, recostado no sofá, assentiu em aprovação. Muito bem, terceiro Mizukage. Os indivíduos controlados eram bombas relógio. Se ela deixasse Kirigakuri e seus Wanjinzu murcharem, eles poderiam causar problemas. Melhor eliminá-los completamente. Aliviado pelo elogio, o Mizukage sorriu nervosamente. Obrigado, minha senhora. Então, quando devo me despedir? Setsuna soltou um leve zumbido. Mudei de ideia. Transfira sua posição para Yagura, então encontre uma desculpa para ir comigo. O terceiro Mizukage era um guerreiro e estrategista habilidoso, criado sob a tutela do primeiro e segundo Mizukages. Seria um desperdício descartá-lo. Mantê-lo por perto não serviria apenas para propósitos práticos, mas também fortaleceria seu jutsu. Exultante, o Mizukage assentiu fervorosamente. Claro, minha senhora. É uma honra servi-la. Qual é seu nome? Setsuna perguntou preguiçosamente. Cujo Kurotsuru ele respondeu. Então eu vou te chamar de Kurotsuru, ela disse com desdém. Agora vá cuidar do resto. Eu não tenho tempo para ficar aqui. Entendido, minha senhora. Depois que ele saiu, Setsuna permaneceu no sofá, com os olhos semicerrados, irradiando uma intensa aura assassina.
Qualquer um que se aproximasse sentiria o sangue gelar. Capítulo 98. Há um velho ditado: um homem amolece quando alimentado por outro. Esse era o dilema atual de Óbito. Tudo bem, eu vou te contar. Óbito finalmente cedeu, inclinando-se para mais perto de Rin e sussurrando em seu ouvido. Sussurro, sussurro, sussurro. O rosto de Rin ficou ainda mais vermelho depois de ouvi-lo. Óbito-kun, no que você está pensando o dia todo? Ela exclamou antes de estreitar os olhos desconfiada. Espere um minuto, Kakashi te contou sobre isso? Óbito adotou um olhar pensativo, coçando a cabeça. Depois de um momento ele assentiu decisivamente. Sim, totalmente ele. Vender alguém uma vez é vendê-lo para sempre. Por que parar agora? Óbito se tranquilizou mentalmente. Não se preocupe, irmão. Eu soldei essa culpa em você mais forte do que um selo de nível Kage. Rin cutucou a testa de Óbito com o dedo, colocando as mãos nos quadris com uma expressão severa. Eu já lhe disse antes para não deixar que ele o influencie. Mas você ainda, Ung. Rin bufou. Óbito sorriu descaradamente. Rin-chan, não fique bravo. Revirando os olhos dramaticamente, Rin virou a cabeça. HMPH, eu estou furiosa. MMMPH. Suas palavras foram abruptamente interrompidas quando Óbito a abraçou, usando suas próprias táticas contra ela. Depois de alguns minutos, Óbito finalmente soltou a completamente perturbada Rin, que parecia como se vapor fosse começar a sair de suas orelhas. Ele riu, seu tom despreocupado. Está se sentindo melhor agora, Rin-chan? Rin assentiu atordoada, sua expressão adoravelmente vazia. Óbito não conseguiu evitar reprimir uma risada. Pouco tempo depois, Rin pareceu recuperar a compostura e perguntou hesitante. Óbito-kun, esses pensamentos que você mencionou antes, você realmente quis dizer isso? Óbito piscou, incerto sobre onde isso estava indo. Mas, seguindo sua natureza verdadeira, ele assentiu seriamente. Sim, então. Rin ficou na ponta dos pés, aproximando os lábios do ouvido dele e sussurrando com uma voz suave e provocante. Então, em alguns dias, podemos sussurrar, sussurrar, sussurrar. As palavras provocaram um arrepio de excitação na espinha de Óbito, fazendo-o sentir vontade de avançar para alguns dias imediatamente. Naquela noite, Óbito foi inesperadamente convocado pelo terceiro Hokage. Sarutobi Hiruzen, vestido com roupas casuais em vez de seu traje cerimonial, guiou Óbito pelas ruas tranquilas da vila, da mesma forma que fez quando levou o garoto para treinar. Óbito, Hiruzen começou com um sorriso. Ouvi dizer que você deseja se juntar a minha Anbu. Posso perguntar por quê? Sem perder o ritmo, Óbito respondeu, porque Minato-sensei é muito rigoroso. Imaginei que trabalhar com você seria muito mais tranquilo, Hokage. Hiruzen caiu na gargalhada. Óbito, a Anbu é tudo menos relaxada. Não importa de quem você siga as ordens, o trabalho é sempre exigente. O rosto de Óbito se fechou em um beicinho. Se eu soubesse disso antes, eu não teria escolhido a Anbu. Ele olhou para Hiruzen tristemente. Vovô Hokage, posso mudar de ideia? Hiruzen acariciou sua barba, seus olhos brilhando com diversão. Temo que seja tarde demais, meu garoto. Afagando a cabeça de Óbito, ele continuou, não se preocupe. Vou lhe dar alguns dias para relaxar antes que sua missão oficial comece. Venha se reportar a Anbu na semana que vem. Como um fazendeiro se deliciando com a chegada de novas colheitas, Hiruzen não tinha intenção de deixar seu mais novo recruta escapar. Ele simplesmente queria entender por que Óbito o havia escolhido em vez de Minato. Óbito suspirou desanimado. Tudo bem, vovô Hokage. Bagunçando o cabelo do garoto, Hiruzen o tranquilizou, não se preocupe. Vou facilitar o seu trabalho com tarefas mais simples para começar. Ouvindo isso, Óbito finalmente relaxou e soltou um suspiro de alívio. Ufa, isso é bom então. Depois de circular pela vila mais algumas vezes com Hiruzen, eles finalmente se separaram. No caminho para casa, um brilho afiado brilhou nos olhos de Óbito. Juntar-se a Anbu do terceiro Hokage fazia parte de seu plano o tempo todo. Ao se colocar sob a supervisão de Hiruzen, ele podia observar seus movimentos de perto. Não se tratava apenas de lidar com Danzo, mas também de uma precaução para o futuro do clã Uchiha. Mesmo que o incidente do Nove Caudas seja improvável agora, isso não significa. Óbito franziu a testa, balançando a cabeça. A desconfiança do terceiro em relação aos Uchiha simplesmente desaparecerá. A história entre o clã Uchiha e a linhagem Hokage não podia ser ignorada. Enquanto o primeiro Hokage tratava os Uchiha como família, o segundo Hokage, Tobirama, assumiu uma abordagem mais pragmática. Apesar de suas alegações de que Uchiha era inerentemente mau, Tobirama habilmente empregou táticas de dividir e conquistar para controlar o clã. Ele promoveu Uchiha que aderiu à vontade do fogo, ganhando lealdade de alguns enquanto alienou outros. Hiruzen, por outro lado, adotou um ato de equilíbrio mais precário. Em vez de nutrir aliados Uchiha internos, ele confiou em outros clãs para suprimi-los, apenas aprofundando a fenda. Felizmente, Minato-sensei parece mais aberto conosco, Óbito murmurou para si mesmo. Ele cerrou os punhos. Assim que Danzo for derrotado, preciso mudar a perspectiva do terceiro Hokage sobre o Uchiha. Enquanto refletia sobre esses pensamentos pesados, Óbito soltou um longo suspiro. Eu ainda tenho apenas 15 anos. Por que eu tenho que carregar esses fardos? A vida não é justa. Uma semana depois, Óbito chegou à sede da Anbu. Caminhando pelos corredores mal iluminados, ele chegou à sala de equipamentos, onde um agente da Anbu lhe entregou uma caixa. Seu codinome é Falcão. Grave você mesmo, o agente instruiu secamente. Entendido. Obrigado.
Obito levou a caixa para o vestiário, onde se vestiu. Enquanto ele vestia a máscara e examinava seu reflexo, um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Sem listras de tigre dessa vez, mas eu tenho uma máscara Ambu em vez disso. Isso pode ser realmente divertido. Capítulo 99. Kerigakuri. Um grupo de shinobi se reuniu e cochichava entre si. Um deles suspirou. Isso foi tão repentino. O terceiro estava no auge. Por que renunciar tão abruptamente? Outro riu e provocou. Talvez todos aqueles anos de excesso de trabalho finalmente o tenham alcançado. Acho que nem os mais fortes conseguem lidar com tanto estresse. Ha ha ha. O primeiro shinobi lançou-lhe um olhar. Pare com isso. O terceiro Mizukage não é assim. Mas então ele se inclinou conspiratoriamente, sua voz caindo para um sussurro. Embora eu tenha ouvido alguns rumores. Você sabe, coisas que apenas certas pessoas podem entender. Antes que a conversa pudesse continuar, uma voz de comando interrompeu. Chega de fofoca sobre o Mizukage. Um shinobi mais velho, claramente o líder deles, deu um passo à frente. Seu olhar severo silenciou o grupo instantaneamente. O terceiro dedicou sua vida a esta vila. Mostrem algum respeito. E a nomeação de Yagura como quarto Mizukage. Isso é o melhor para Kerigakuri. Então guardem suas conversas infundadas para vocês mesmos. Os dois shinobi imediatamente se endireitaram, e seu comportamento brincalhão desapareceu. Entendido. Sim, sim. Estamos totalmente com Yagura-sama. Só estávamos sentindo um pouco de pena do terceiro, só isso. A repentina renúncia do terceiro Mizukage, cujo Kurotsuru, de fato despertou uma onda de curiosidade na vila. Ainda assim, a transição de poder parecia perfeita, já que Yagura havia sido preparado para a posição há muito tempo. Quando se espalhou a notícia de que Kurotsuru planejava deixar a vila para aproveitar a aposentadoria após uma vida de batalhas, a maioria achou isso compreensível. Certamente, ele merecia uma vida pacífica após tal serviço. Dentro do escritório do Mizukage, Kurotsuru se levantou com um sorriso, dirigindo-se a uma figura sentada na cadeira do Mizukage, Uchiha Setsuna. Tudo está preparado, meu senhor. Podemos partir quando estiver pronto. Setsuna levantou-se da cadeira com um aceno calmo. Não há tempo a perder. Já fiquei aqui tempo demais. Kurotsuru curvou-se levemente. Como você ordenar. Setsuna se virou para Yagura, que estava parado em silêncio ao lado. A vila é sua agora. Cuide bem dela. Yagura assentiu brevemente com uma expressão impassível. HMPH. Eu vou. Sem outra palavra, Setsuna ajustou as alças da mochila de viagem em seu ombro e gesticulou para que Kurotsuru a seguisse. Enquanto saíam do escritório, Yagura os observou da janela, seu olhar se tornando frio e intenso. Uchiha Madara, um dia farei você pagar por tudo. Ele sentou-se à mesa do Mizukage, fechando os olhos enquanto memórias sombrias surgiam. Uma noite, há muito tempo, seu amigo de infância cercado por inimigos. Quando Setsuna chegou, seu amigo já havia caído, seu corpo ensanguentado e sem vida. Os shinobi inimigos não foram embora, eles zombaram do cadáver, brincando com ele como se fosse um mero objeto. Na agonia daquele momento, o Manjeki Sharingan adormecido de Setsuna despertou, concedendo a ela o temível Dojutsu, o Anjinzun. Alimentada pela raiva, ela manipulou os shinobi inimigos, forçando-os a se despedaçarem de forma horripilante. Por um breve momento, ela sentiu a satisfação da vingança. Mas foi passageiro. Konogakakuri. O quartel-general da Ambu zumbia com atividade silenciosa enquanto Obito Uchiha ajustava seu equipamento. Após proteger seu equipamento, ele se dirigiu para sair quando o outro agente da Ambu parou. Ei, novato. Você esqueceu de algo importante. Obito levantou uma sobrancelha. Todo mundo está usando máscaras. Como você sabia que eu sou o cara novo? O agente apontou para seu braço esquerdo. Obito olhou para baixo e percebeu, com crescente constrangimento, que todos os outros tinham uma tatuagem no braço. Os homens tinham a deles no braço esquerdo, as mulheres no direito. Ah, claro! Uma iniciação totalmente normal, ele murmurou. Onde posso fazer isso? Ele perguntou ao agente. O shinobi sorriu, apontando para uma pequena sala. Bem ali. 5 minutos depois, Obito apareceu pálido e suado, com sua nova tatuagem queimando em seu braço. Isso doeu pra caramba. Ele murmurou para si mesmo, massageando a tinta fresca. Ainda assim, enquanto ele o inspecionava, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Bem, isso é só o começo. Eu vou subir na hierarquia, capitão da Ambu ano que vem, comandante em 2 anos. E em 10 anos. Okage, baby. Sentindo uma onda de ambição, ele foi se reportar ao terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, que agora trabalhava em seu luxuoso escritório em casa. Hiruzen o cumprimentou com um sorriso de avô. Ah, Obito, você parece pronto para a ação. Estou contando com você. Obito coçou a cabeça timidamente e riu. Pode contar comigo, Okage-sama. O terceiro assentiu em aprovação, mas manteve as tarefas leves, permitindo que Obito tivesse a chance de se estabelecer. Um dia, no silêncio de sua casa, Obito invocou o sistema, com um toque de irritação em seu tom. Ei, sistema irmão. Já faz semanas. Onde estão minhas novas missões? O sistema suspirou profundamente. O Obito, sua força já está se aproximando dos limites deste mundo. Isso não é o suficiente? Obito zombou. Tenho 15 anos e nem estou perto do nível dos 6 caminhos. Como isso é o suficiente? E tudo bem, tudo bem. Complete suas tarefas atuais e eu lhe darei um novo conjunto de opções. Obito sorriu. Fechado.
Um mês depois, após uma missão exaustiva, Obito voltou para casa e encontrou um convidado inesperado esperando por ele. Capítulo 100. Obito olhou para o garoto em seu quarto, sua surpresa era evidente. Itachi, o que você está fazendo aqui? Sua avó riu calorosamente de lado. Obito, você finalmente voltou. O pequeno Itachi está esperando por você há algum tempo. Obito coçou a cabeça, claramente confuso. Itachi veio até aqui para me encontrar. Mas por quê? A avó, sempre uma anfitriã atenciosa, preparou 2 pequenas xícaras de chá e uma panela de água quente para eles. Então ela se levantou, sorrindo. Vocês dois tenham uma boa conversa. A vovó vai descansar no meu quarto. Itachi, sempre educado, fez uma leve reverência. Obrigada pela hospitalidade, avó. Adeus. Depois que ela saiu, Obito inclinou a cabeça e perguntou curiosamente. Itachi, o que te traz aqui hoje? A expressão de Itachi permaneceu calma enquanto ele respondia. Meu pai me enviou. Ele espera que você se torne os olhos do clã Uchiha dentro da Anbu. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Meu pai também me pediu para lhe fazer uma pergunta. Em seu coração, o que pesa mais? Nosso clã ou a aldeia? A expressão de Obito mudou quando a compreensão surgiu. Após um momento de contemplação, ele respondeu solenemente. O clã vem acima de tudo. Por favor, diga a Fugaku-sama que eu passarei informações para ele. Itachi assentiu pensativamente. Transmitirei suas palavras ao meu pai, palavra por palavra. Então seu tom mudou, tornando-se mais pessoal. Agora, em meu nome, gostaria de lhe fazer uma pergunta, Obito-senpai. Obito gesticulou para que ele prosseguisse. Vá em frente. O olhar de Itachi era afiado e penetrante quando ele perguntou. Por que o que você acabou de dizer difere tão drasticamente do que Shizui me contou sobre você? Ah não. Obito estremeceu internamente. Certo. Eu esqueci o quão próximos Itachi e Shizui são. Dessa vez, seu silêncio não foi fingido. Ele realmente precisava pensar. Depois de uma longa pausa, ele finalmente falou. O conflito entre os Uchiha e a vila só se tornou mais agudo com o tempo. Alguém sempre fica preso no meio, dividido entre os dois lados. Mas... Sua voz ficou mais grave e pesada. Eu pessoalmente acredito que essa é uma questão para a nossa geração resolver. Não deveríamos deixar a próxima geração carregar esse fardo. Itachi refletiu sobre as palavras de Obito, mastigando-as como se saboreasse sua profundidade. Foi só agora que ele começou a entender por que Shizui tinha Obito em tão alta consideração. Calmo sob pressão, perspicaz, decisivo. Itachi se levantou e fez uma pequena reverência. Entendo. Obrigado pelo seu tempo, Obito-senpai. Vou me retirar agora. Obito também se levantou sorrindo. Sem problemas. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para vir me procurar. Enquanto observava Itachi se afastar, Obito soltou uma risada baixa. Olhos para o Uchiha, hein? Ele balançou a cabeça e voltou para seu quarto para descansar. Amanhã prometia ser outro dia cansativo. No presente, Obito, agora um membro da Anbu, tinha acesso a algumas das informações mais atualizadas. Por exemplo, os conflitos em larga escala entre as principais nações tinham diminuído recentemente, deixando apenas escaramuças isoladas. O mundo shinobi estava finalmente em paz, ou assim parecia. Mas Obito permaneceu vigilante, sempre cauteloso com os potenciais esquemas de Uchiha Madara. Ele não podia baixar a guarda temendo outro incidente da Nove Caudas. No entanto, conforme os dias se transformavam em meses e Konoha chegava ao seu 49º ano, tudo permanecia calmo. Parece que Madara pode ter desistido, ou talvez atacar Konoha nunca tenha feito parte de seus planos para começar, refletiu Obito. Afinal, Minato-sensei e Kushina-sensei não demonstraram nenhum sinal de querer um segundo filho. Então, o Jinchuriki da Nove Caudas completamente saudável, junto com o shinobi mais rápido do mundo? Obito sorriu ao pensar nisso. Sim, ninguém é louco o suficiente para mexer com isso. Pensando em sua própria tentativa malfadada, Obito não conseguiu evitar fazer uma careta. Ele só ousou agir porque Kushina estava enfraquecida na época. E mesmo assim Minato apareceu imediatamente forçando-o a fugir. Sinceramente, tive sorte de ter sobrevivido, Obito murmurou para si mesmo. Por enquanto, pelo menos, a vila parecia segura. No ano passado, Obito não ficou parado. Ele não só passou no exame Chunin, mas também ganhou uma promoção para líder do esquadrão Anbu. Cada passo o levou mais perto de seu sonho de se tornar Hokage. Mas naquele momento ele tinha uma questão a resolver. Ei, sistema! Ele gritou. Por que a tarefa de hoje ainda está incompleta depois de todo esse tempo? A voz do sistema soou, cheia de exasperação. Você acha que as árvores reclamam quando precisam ficar paradas? Obito. Ele se resignou à tarefa silenciosamente fomegando. Finalmente, o tom de notificação familiar soou em sua cabeça. A escolha concluída. Recompensa. Desenvolvimento do estágio 2. Reduz significativamente a tensão do Kamui no corpo do hospedeiro. Técnicas de liberação de madeira de nível médio agora estão disponíveis. Os estágios de desenvolvimento das células de Hashirama. Estágio 1. Reduz o pedágio físico do Kamui. Concede acesso à liberação de madeira básico. Estágio 2. Reduz significativamente o pedágio de Kamui. Concede acesso à liberação de madeira de nível médio. Estágio 3. Elimina completamente o pedágio de Kamui. Concede acesso à liberação de madeira avançado. Estágio 4. Desbloqueia todas as capacidades de liberação de madeira de Hashirama e o Rinnegan exclusivo do usuário. Sim. Obito comemorou com lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Ele pôde sentir a diferença imediatamente.
Kamui era muito menos desgastante, e suas reservas de chakra aumentaram substancialmente até 12 unidades agora. Embora isso possa ser insignificante em comparação a alguém como Kushina ou Naruto, ainda era uma quantia impressionante para a maioria dos shinobi. Tudo bem, sistema, Obito disse ansiosamente. Eu terminei essa tarefa. O que vem depois? Silêncio. Sistema. Alô? Ainda nada. Não me deixe esperando. Saia. Obito rugiu, seu temperamento explodindo. Droga. Eu confiei em você e você me traiu? Alimentado pela frustração, Obito ativou Kamui e desapareceu, indo direto para a Terra da Chuva. Era hora de desabafar.